Estamos chegando em um ponto no tempo em que nos desenvolvemos tanto, mas tanto, que o detalhismo extremo se tornou, de certa forma, um problema. Oi, eu sou o Saile e hoje vamos conversar um pouco sobre arte. Já deixa o like e a inscrição para ajudar e bora pro vídeo. Acho que podemos dizer que a preocupação com os gráficos de renderização e os detalhes tem sido o principal foco de desenvolvimento das produtoras e da arte comercial, principalmente aquelas que são extremamente focadas para o entretenimento. Ao longo do tempo, estudamos artistas como Kentaro Miura, Hieronymus Bosch e Michelangelo que criavam obras tão ricas em detalhes que mal podíamos enxergar todos os aspectos daquela arte a olho nu. Com isso, acho que nos condicionamos a achar que quanto mais detalhada fosse uma arte, mais impressionante ela era e melhor era o artista por trás. Nos games, o processo foi semelhante. Quem aí não lembra o salto de nível que foi a arte de Castlevania Symphony of the Night? Aquele jogo ele trouxe um estilo visual tão incrível, cheio de elementos góticos e sombrios que nos fez perceber que a arte não estava só em museus e edifícios, mas também nos videogames. O pixel art, por exemplo, surgiu por causa das limitações de hardware. Ele era uma tentativa sincera de replicar a realidade com os recursos disponíveis da época. Conforme a tecnologia avançou, fomos adicionando cada vez mais pixels, até chegar ao que temos hoje. Um número infinito de quadrados minúsculos que imitam a realidade quase que perfeitamente. Mas o que era incrível anos atrás, hoje se tornou banal. Praticamente todas as grandes empresas produzem versões realistas da realidade, ao ponto de que ver gráficos bonitos já não impressiona mais. Quando todas as franquias replicam praticamente a mesma estética, o impacto visual simplesmente desaparece. Essa espécie de guerra fria dos gráficos ainda continua. Empresas gastam milhões para adicionar detalhes que ninguém percebe. Sabe aquele detalhe mínimo no rosto de um personagem que só conseguimos ver se dermos um zoom absurdo? Ou uma textura hiper detalhada em um canto do cenário, que menos de 1% dos jogadores vão notar? Podemos ver isso nos jogos modernos, que se preocupam com rugas minúsculas na pele ou texturas de madeiras que parecem reais, mas que, no fim das contas, não fazem diferença na experiência do jogador. Além disso, a sensação de evolução gráfica nos games não é mais tão clara assim. Tivemos um grande salto no PS1, no PS2, no Super Nintendo, mas hoje as mudanças são tão sutis que muitas vezes nem as notamos. Os jogos estão cada vez mais caros de se produzir, mas isso nem sempre se traduz em experiências melhores para os gamers. E para quem, como eu, busca mais do que gameplay, mas também arte e originalidade, a situação é ainda mais frustrante. Nos últimos anos, os grandes estúdios parecem ter abandonado a criatividade em favor de sequências e remakes de franquias já consolidadas. Quem aí se lembra dos remasters precoces de The Last of Us? Ou de franquias como God of War e Resident Evil que continuam lançando novas histórias apenas para manter as vendas em alta? Enquanto isso, a inovação ela tem ficado simplesmente nas mãos dos estúdios indie, que podem se arriscar mais, onde muitas dessas pequenas empresas são compostas por artistas verdadeiramente apaixonados e que criam por amor à arte, e não apenas pelo lucro, e vão em total contraposição mostrando que uma qualidade de gameplay, uma história bem contada e uma forte direção de arte podem conter gráficos acessíveis e simples. Jogos como Hollow Knight, Celeste, Undertale, Terraria são exemplos claros de como a criatividade pode florescer sem depender desses gráficos ultra realistas. No mundo dos animes e mangás, a situação não é muito diferente. Encontrar obras com qualidade artística e narrativa envolvente está cada vez mais difícil. Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, já chegaram ao limite do que poderiam oferecer, mas continuam sendo explorados até a última gota
por questões comerciais. Além disso, vemos animações mal feitas propositalmente para aumentar a produção e histórias cada vez mais genéricas, personagens também genéricos e completamente recicláveis, sempre repetindo aquele mesmo clichê. O protagonista fracassado e isolado que do nada ganha um poder absurdo e vira simplesmente o mais forte da história. Lógico, sempre junto ao seu principal rival que cria uma dinâmica de yin e yang, esquecendo todo o resto daquele universo, como se só tivesse passado o tempo para aqueles dois, enquanto os outros ficam esquecidos, não aprendem nada de novo, ficam condicionados àquele limbo apenas na lembrança de como eles eram interessantes no início da obra. O mercado da arte sempre girou em torno de dinheiro, porém ele cresceu hoje ao ponto de que os grandes estúdios precisam lançar novidades constantemente. Isso mata de certa forma a criatividade, pois as decisões são baseadas apenas em estatísticas e tendências, resultando em obras feitas apenas para lucrar ou chocar, e não para inovar artisticamente. Outro problema é que estamos nos tornando cada vez mais impacientes, eu diria. Antes, esperávamos anos por uma história bem desenvolvida. Hoje, queremos tudo de imediato. Isso faz com que muitas obras elas tenham o melhor que a tecnologia atual tem a oferecer, gerando gráficos perfeitos, aplicativos de desenvolvimento, mecânicas incríveis, mas falhem em coisas como originalidade na arte e na profundidade narrativa. E agora, com a ascensão da inteligência artificial, a situação se torna ainda mais complexa. Afinal, o que funciona de maneira mais racional, estratégica e analítica do que uma inteligência artificial? Obras que exigiam anos de estudo e prática podem, pelo menos em teoria, ser criadas por qualquer pessoa com poucos cliques. Isso pode acelerar ainda mais a produção e fazer com que tenhamos cada vez mais remakes, remasters e reciclagem de ideias que foram incríveis no passado, mas que hoje ainda não temos um nível de tecnologia realmente inovador para trazer alguma pontuação interessante. Escuta só esse trecho que fiz em um site de IA com alguns poucos cliques. Mas também não vamos ser pessimistas aqui nesse vídeo. Por outro lado, a IA também pode permitir que uma única pessoa crie algo grandioso dentro de um pequeno quarto. O futuro da arte dos games pode estar na interatividade e na personalização, onde cada jogador terá uma experiência única moldada em tempo real. Se formos olhar no passado, isso já aconteceu uma época. A invenção da fotografia mudou completamente a arte. Antes, os artistas se preocupavam com cada detalhe para tratar o realismo. As pessoas que queriam suas próprias imagens ali impressas numa folha de papel teriam de pagar um perito praticamente, que demoraria aí em torno de semanas, meses e até anos para entregar algo de qualidade. E com a fotografia tudo mudou. Qualquer pessoa poderia dar um clique e ter ali acesso à sua fotografia com uma precisão absurda e em muito menor tempo também. E logo após a chegada das câmeras surgiu o minimalismo como contraponto. Talvez estejamos vivendo algo parecido hoje. Se observarmos a tendência de jogos como Hollow Knight, Terraria, Minecraft, poderemos observar esse tipo de movimento, vindo principalmente dessas pequenas empresas. Cybertruck do Elon Musk, com seu design brutalista e simplificado, pode ser também um sinal dessa mudança. Será que veremos um retorno ao brutalismo e aos estilos mais abstratos na arte? Veremos.
Enquanto isso, clica aqui nesse vídeo sobre pixel art que complementa esse tema. Não esquece de se inscrever e deixar o like, porque isso ajuda bastante o canal. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.